Então, gente, então vou começar a aula de hoje, né? A gente está vendo integral, já estudamos aí integral indefinida, vimos que era antiderivada, passamos a definir essa integral e acabamos descobrindo que ela é o cálculo de uma área, né? Calculamos uma área abaixo de uma figura. Vimos que quando essa curva ela está abaixo do eixo x, ou seja, quando ela é negativa, que a gente calcula o valor, ela vai também vai possuir o sinal dessa mesma curva, né? Ou seja, se eu integrar uma função num domínio negativo, ela vai assumir um valor negativo, tá certo? Então, se ela muda de sinal durante o intervalo de integração, ela vai fazer a diferença entre as áreas. O nome disso é chamado de área líquida, tá certo? Quando a gente quer calcular a área total, que é a soma das áreas sem sinal, aí a gente calcula pelo módulo do valor, tá certo? Então, beleza. Na aula de hoje a gente vai aprender a calcular médias através de uma integral, tá certo? A gente vai usar um teorema que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E para isso eu trouxe aqui essa questão, que é uma questão muito simples, tá certo? O cara fala o seguinte, uma partícula tem sua velocidade dada pela função v de t igual a 2 mais 3t, em que t é medida em segundos, naturalmente v deve estar em metros por segundo, tá certo? O que é que ele quer que a gente faça? Determine t quando t é igual a 2 e t igual a 6 segundos. Ele quer que a gente calcule essas velocidades. E na letra B ele quer que a gente determine a média dessas velocidades, né? Então o que é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Então, a gente vai fazer aqui o seguinte, vamos aqui para nossa mesa, né? Vamos começar a escrever aqui. Então, a primeira questão, você está acompanhando aí, né? Você está enxergando? Então, beleza, então, legal. Então, primeiro, tá? A velocidade v de t é uma função que a gente viu que era 2, né? Deixa eu apagar aqui. Legal, então vamos voltar lá para a nossa função. A nossa função é essa. 2 mais 3t. Tá? Então, 2 mais 3t é a nossa função, tá certo? Na letra A, ele quer que a gente calcule o seguinte. Ele quer que a gente calcule v de 2, não é? Ou seja, quando t é igual a 2, é só uma substituição. Naturalmente, essa altura do campeonato, todo mundo sabe fazer isso, né? 3 vezes 2. Então, a velocidade, quando v é igual a 2 segundos, ela é igual a 2 mais 6, que é igual a 8. 8 metros por segundo, tá certo? Velocidade. Agora eu vou calcular isso daqui quando t, né? Quando t para t igual a 2. Quando t é igual ao outro valor, que eu vou dar uma olhada aqui, 6, né? A gente vai fazer a mesma coisa, tá? Substituir, então v de 6 é igual a 2 mais 3 vezes 6. Se eu for errando alguma coisa, vocês me digam, viu? Então, v de 6 é igual a 2 mais 18, né? Que dá 20, tá certo? Então, a velocidade, quando t é igual a 6 segundos, é de 20 metros por segundo, tá certo? Então, achamos, né, esses dois valores, tá legal. Até aí, tudo bem, né? Qualquer aluno do ensino médio sabe fazer isso, beleza. Vamos fazer agora aqui, na letra B, o que ele está pedindo para a gente, a velocidade média em t pertencente ao intervalo de 2 a 6. Como é que a gente calcula a velocidade média para esse tipo de coisa, hein, pessoal? Tem várias maneiras, né? Como é que a gente faz? Subtrair. Então, olha só o que vocês estão me dizendo aqui, né? Vamos fazer assim, letra B, né? Letra B. É isso que vocês estão me dizendo, é? Então, a velocidade média é igual a quanto? É igual. Vocês é que são alunos de física. Eu não estudo física há muito tempo. Seria o quê? V de 2 mais V de 6
dividido por 2. Não é? Não é isso? Legal. A média aritmética. Então, o que é que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui o seguinte, a gente tem 8, que foi V de 2, mais 20, dividido por quanto? Por 2, né? Então, 28 dividido por 2 é igual a 14 metros por segundo. 14 metros por segundo. Concordam comigo? É, né? Tá legal uma dessa na prova, né? Pra gente fazer isso, né? Vamos pegar a nossa função, uma outra maneira de responder isso, tá? Vamos pegar a nossa função, que foi essa. V de t, que é igual a 2 mais 3t. O que é que eu vou fazer, pessoal? Sim, o intervalo que eu estou querendo é o intervalo de 2 a 6, né? Esse cara aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular, a gente sabe que o espaço, né? O espaço de t é justamente a integral de v de t dt. Tá, mas vou fazer isso não. Eu vou só calcular essa integral justamente nesse intervalo, no intervalo que vai de 2 a 6. Beleza, pessoal? Vamos lá, a integral de 2 mais 3t, ó, dt, né? Beleza. Bom, a gente já chegamos aí num nível que integrar uma função dessa é uma coisa elementar, tá certo? Então, quem tiver dificuldade ainda, diga, né? Mas integrar essa função já é uma coisa fácil pra gente, né? Então, aqui, ó, 2t, beleza, mais 3t ao quadrado sobre 2. Como isso é uma integral definida, a gente não precisa da constante, a gente coloca os intervalos de integração aqui, tá certo? Ou seja, isso daqui, gente, pelo teorema fundamental do cálculo, é o f de 6 menos o f de 2. Tranquilos? Até aí tudo bem, né? Então vamos lá, vamos para frente. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer esse cálculo aqui comigo. Vamos fazer aqui o cálculo de f de 6, ó. Vamos fazer aqui o cálculo de f de 6. Então, quem é f de 6, né? f de 6 é 2 vezes 6, 2 vezes 6, mais 3 vezes 6 ao quadrado, sobre 2. Beleza. Como é que vai ficar isso daqui? Bom, isso aqui vai ficar assim, tá? Boa noite. Isso aqui vai ficar 12, né? Mais, se eu fizer aqui direto, vai ser 36, né? 36 dividido por 2 dá 18, né? 3 vezes 18, 3 vezes 18 dá 24, 54, é? 54, beleza. Então, ó, nós achamos que o f de 6 é igual a quanto? A 66, beleza. Agora vamos calcular o f de 2. Vamos calcular o f de 2 aqui. Quem é o f de 2? Vamos pegar a nossa primitiva, tá certo? Que é essa função, e substituir também da mesma maneira. Então, 2 vezes 2, mais 3, que multiplica 2 ao quadrado, não é isso? Sobre 2, isso aqui é igual. Beleza. A 4. Aqui vai ser 4 dividido por 2, dá 2, 2 vezes 3, 6. Beleza, 6, isso daqui é igual a quanto? É igual a 10. Tá? Até aí tudo bem? Tá jóia. Então, o que a gente vai fazer, né? Então, se a gente fizer isso aqui, ó, se a gente fizer isso aqui, a nossa integral de 2 a 6 para 2 mais 3t dt é igual a 66 menos 10, que é igual a 56. Até aí tudo beleza, pessoal? Dúvidas? Tá, mas por que eu estou fazendo isso, né? Porque o problema estava pedindo para a gente o quê? Velocidade média. Mas olha só, se a gente pegar aqui, ó, se eu fizer assim, ó, bom, 56. Lembra que eu falei, lembra que a gente fez o cálculo aqui, né, ó? Olha o cálculo aqui da média.
Olha o cálculo aqui da média. V6 menos V2, não foi isso? Eu falei para vocês que se a gente fizesse isso quando a gente tivesse o S, a gente encontraria, não foi isso que eu falei? Mas aí foi que eu disse para vocês. Eu disse para vocês que a gente não tem os extremos de integração, né? Problema de jeito nenhum. Porque, apesar da gente não ter os intervalos de integração, a gente tem justamente isso daqui, B menos A. B menos A é 6. 6 menos 2 dá 4. Concordam comigo? Beleza? Olha só o que é que eu vou fazer. Se eu pegar 56 e dividir por 4, isso aqui vai dar quanto? Vamos dividir aqui na mão? Beleza. E depois eu vou botar os meus alunos do ensino médio para ver como é que se divide. Aí eu vou botar esse vídeo para eles assistirem. Olha só. 5 dividido por 4 dá 1, né? Resta 1, 16 dá 4. Para 16, nada. Então o que é que a gente tem aqui, 14 metros por segundo. Tá certo? Que é quem? Que é justamente quem? O mesmo resultado que a gente achou calculando a velocidade média pela média aritmética. Tá certo? É bem assim, né? Isso porque a nossa função foi uma função muito elementar, né? Foi uma função que você tem muito bem estabelecido os intervalos, ficou muito bonitinho, mas nem toda função vai ser assim, a gente vai ver isso já já. O que eu acabei de fazer com vocês, pessoal, e mostrei para vocês como deu o mesmo resultado, foi justamente isso daqui, tá? Que é chamado de... Então aqui, é chamado de teorema do valor médio, tá certo? O que é que diz o teorema do valor médio, né? Então tá falando aqui, fala assim, se f for uma função contínua no intervalo AB, a nossa função v de t, 2 mais 3t é uma função contínua, porque ela é uma função polinomial, né? Uma função do primeiro grau, ela é uma função contínua. Então o valor médio de f, o valor médio da função, nesse intervalo que eu estou querendo, tá certo? É definido como sendo 1 sobre b menos a integral de a a b da função f de x, dx, certo? Ou seja, né? Isso que eu acabei de fazer aqui com vocês, essa segunda parte aqui que eu acabei de fazer com vocês, é justamente o teorema do valor médio. Então, se eu quiser saber a velocidade média para aquela função, ela é justamente isso daqui, 1 sobre 6 menos 2, que é a diferença entre os intervalos de integração, vezes a integral de 2 a 6 dessa função aqui, 2 mais 3t dt, que a gente descobriu que quando a gente calcula isso, que dá 14 metros por segundo. Tá certo? Então a gente agora pode usar o teorema do valor médio, né, para calcular médias, tá certo? Para calcular essas médias. Ok? Claro que uma questão daquela foi uma questão só ilustrativa que eu mostrei para vocês, uma aplicação, né? Uma aplicação muito simples. Mas olha esse exemplo aqui agora que a gente vai fazer. Beleza. Olha aqui. Suponha que uma partícula em movimento retilíneo, tá certo? Tenha uma velocidade no instante t dado pela função v de t igual a 2 mais cosseno de t, né? Encontre a velocidade média da partícula de 0 a π. Então, de 0 a π, tá certo? Então, aí aqui, claro, né? Eu poderia fazer também da outra maneira, tal, não sei o quê, mas não vou fazer isso da outra maneira. Por quê? Porque eu vou usar o teorema do valor médio. Tá bem? Então, vamos fazer isso aqui pelo teorema do valor médio. Vamos lá, deixa eu abrir outro cara aqui pra gente. Depois eu fico vendo esses vícios de linguagem. Vamos, eu falo vamos, pra gente, né? Não, mas eu não faço isso não, isso é brincadeira. Mas assim, é interessante como a gente fala e a gente não se toca no que a gente fala, né? Que é o vício de... A gente tem uma característica cultural, não sei o que, né? Uma cara para ouvir.
Aí o cara, rapaz, eu falo vamos, ó, né? Pra gente, né? Bora ver aqui o que, é que vai acontecer. Justamente, Aí depois fico me abrindo, eu digo, eita, poxa. O senhor gosta da sua voz? Rapaz, não gosto não, Eu também não, ninguém acha que ninguém gosta da voz. Mas assim, é uma coisa muito, é um fenômeno. Eu acho que é porque a gente se acha estranho, né? A gente se acha, olha, quer ver uma coisa muito estranha? Uma coisa é você falar com alguém no celular diretamente, uma coisa é você gravar o áudio e depois você ouvir. É um negócio danado, né, rapaz? É um fenômeno, né? Engraçado, isso não era muito comum de se fazer, porque até um dia desse, quer dizer, há uns anos atrás, quem tinha telefone era, né? E quem tinha celular, então, e depois que a gente passou a... Então isso é um fenômeno novo, né? Do cara assim, claro, se você era um repórter, né? Um radialista, um repórter e tal, isso já, o cara já via, né? Mas a gente hoje percebe isso, né? Eles trabalham a voz perfeitamente. É por isso que eu estou falando, né? Que eu tenho que evitar isso, tem que ser mais, né? Tem que ser, mas daqui a pouco eu estou falando dos S, né? Eu tenho um funcionário que eu já percebi que toda vez que ele manda o áudio, ele manda e depois ele escuta. Ele se acha. Não, deve ser. Não, a minha mãe faz a mesma coisa, bicho. Minha mãe, né? Ela manda pro meu filho, meu irmão, meu filho, como é que você tá? Tô preocupado. E na mesma hora ela, meu filho, como é que você tá? Digo, mãe, é para saber se chegou, mãe? Eu, no caso, eu escuto para ver se eu disse alguma coisa né? Entendi. Você já é um cara meio paranoico, né, Neto? Você é um paranoico, né? Paranoico. Deixa eu ver se eu falei alguma coisa que eu não devia. Mas se falou também, se o cara escutou, danou-se, né? Lá. Se der tempo do cara corrigir. Então vamos lá, deixa eu parar de enganar vocês aqui, vamos fazer isso aqui, né? Então, ó, vamos lá. A nossa função era essa daqui, se eu não me engano. Então, vou voltar de novo porque eu não quero errar. Então, ó, V de t igual a 2 mais cosseno de t, né? Então, vamos lá. V de t. Eu estou usando a velocidade, mas a gente pode fazer isso para qualquer função, né? Para qualquer média, qualquer função que dê, a gente pode fazer. Eu acho que eu tenho alguns exemplos aqui. Então, é 2 mais cosseno, né? Mais o cosseno de t. Beleza. A gente quer saber a velocidade média. Nós queremos saber a velocidade média justamente nesse intervalo aqui, né? No intervalo intervalo t, que vai de 0 a π, tá certo? Intervalo que vai de 0 a π. Então, pelo teorema fundamental, pelo teorema do valor médio, né? A velocidade média, ela é justamente quem? Ó? Ela é 1 sobre b menos a da integral de v de t dt, tá certo? Beleza. Vocês podem aí aplicar isso para qualquer, sim, no intervalo, perfeitamente, no intervalo de a a b. Vocês podem fazer isso para qualquer função. Você quer uma média, você pode usar uma integral, tá certo? Então vamos lá. Vamos calcular a nossa função, né? Então, ó, a nossa velocidade média que o problema está pedindo é o quê? É 1 sobre π menos 0, a integral de 0 a π, né? De 0 a π de quem? De 2 mais o cosseno de t dt, tá certo? dt. Ok. Então, igual. Então, o que é que vai acontecer? Então, pessoal, velocidade média aqui, ó, velocidade média é igual a 1 sobre π, tá certo? Essa integral aqui, eu já posso fazer direto, se a gente fizer assim, ó. Se eu fizer assim, vocês entendem? Ó, 2t, não é isso? Quem é a integral do cosseno de t, né? É o seno, né? Se a gente derivar o seno, a gente acha o cosseno. Então, mais seno de t, como ela é uma integral, sim, detalhezinho, viu, pessoal? Isso aqui é uma multiplicação. Ó, deixa eu fazer aqui uma coisa, espera aí. Bom, gente, então continuando aqui, né? Então vamos lá.
olha só, eu vou calcular agora o f de π, né? Ou seja, nessa função a gente vai substituir onde tem π, tá? Então isso vai ficar assim, ó. F de π, bom, é igual a 2 vezes π mais o seno de π, tá? Seno de π. Ok. Então, ó, o seno de π dá 0, ok? Então, só nos restou aqui, não é? Que o f de π é justamente 2π, tá? 2π. E agora a gente vai calcular o f de 0. Bom, o f de 0 é igual a 2 vezes 0, né? Estou substituindo aqui nessa nossa função, tá? Então, 2 vezes 0 mais o seno de 0. Bom, 2 vezes 0 dá 0, né? E o seno de 0 também é 0. Então, o f de 0, aqui pra gente, é igual a 0. Só nos restou quem, então, né? Então, vamos aplicar aqui a fórmula. Então, a velocidade média é igual a 1 sobre π, que multiplica 2π menos 0, que vai ser igual a 1 sobre π vezes 2π, né? Então, a gente pode cancelar o π aqui, e na verdade a nossa velocidade média vai ser igual a 2 metros por segundo, tá certo? Então, aí para finalizar o nosso problema, tá bom? Vamos ver agora um outro problema aqui que a gente vai trabalhar, tá? Então, o problema fala o seguinte, né? Um copo de refrigerante a uma temperatura de 40 graus Fahrenheit é deixado em uma sala cuja temperatura constante é de 70 graus Fahrenheit. Pela lei do resfriamento de Newton, pode-se mostrar que se a temperatura do refrigerante atingir 52 graus Fahrenheit em 1 hora, então a sua temperatura T, como função do tempo decorrido, pode ser modelada pela função T de T igual a 70 menos 30 é elevado a menos 0,5 T, em que T são os graus Fahrenheit e o Tzinho são as horas. Encontre a temperatura média do refrigerante ao longo das primeiras 5 horas. Ok, pessoal, então ele tá querendo que a gente calcule a temperatura média, né, do resfriamento desse refrigerante no intervalo que vai de 0 a 5 horas. Então, o que é que ele está querendo, né? Então, a temperatura média, pela lei do valor médio da função, ela vai ser igual, né, a 1 sobre 5 menos 0 da integral de 0 a 5 de quem? De 70 menos 30 é elevado a 0,5 T. Tudo isso dt. Tá certo? Então, tudo bem. Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Ó, eu vou usar aqui as propriedades para separar as nossas integrais, tá certo? Então, aqui a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que a temperatura média ela vai ser igual a 1/5, tá bem? De quem? Da integral de 0 a 5 de 70 dt menos 30 integral de 0 a 5 é menos 0,5 t dt. Ok? Então, tudo bem. Então, vamos colocar aqui uma chave, um colchete, para dizer que tudo isso sendo multiplicado por 1/5, né? Então, eu vou dar atenção especial a essa nossa integral aqui, tá? Eu vou integrar ela à parte. Então, façamos o seguinte. Vamos calcular aqui a integral de E elevada a 0,5 t dt. Bom, para essa integral eu vou usar uma substituição, tá certo? Eu vou dizer que U
é igual a menos 0,5t. Tá certo? Então, se a gente calcular a derivada du dt, nós vamos achar o valor de menos 0,5, tá? Menos 0,5. Fazendo aqui as devidas mudanças, né? Nós teremos também o seguinte, teremos a relação aqui que é a seguinte: dt vai ser igual a du sobre menos 0,5, que no final das contas, esse dt aqui, né? dt vai ser igual a menos 2 du, tá certo? Menos 2 du. Então a gente já pode, substituindo os valores aqui na seguinte situação. Então isso aqui é a integral de e elevado a menos 0,5 de t, t dt, né? dt, isso vai ser igual à integral de e elevado a u menos 2 du. Bom, esse menos 2 ele pode sair do símbolo da integral, então isso fica sendo como a integral de menos 2 integral de e elevado a u du, tá certo? Que na verdade é menos 2 e elevado a u. Então a nossa integral é menos 0,5 t dt fica sendo igual a menos 2 e. Como e elevado a u é igual a menos 0,5 t, então temos aí o valor da nossa integral. Então a temperatura média vai ser igual, né? Já calculamos o valor dessa, então vamos substituir aqui os valores. Então Tm, que é a temperatura média, é igual a 1/5 de quem? A integral de 70 de t, pessoal, é 70t. Ok. Menos 30, que multiplica o valor dessa integral que já calculamos, né? Que é, na verdade, menos 2, que multiplica e elevado a menos 0,5t. Ok? Quando tudo isso estiver variando, de onde para onde? Estiver variando de 0 a 5, tá certo? Então, pelo teorema do valor médio, né? Isso aqui seria um certo f de 5 menos um f de 0. Isso dividido por 5, tá bom? Que é esse 1/5 aqui. Ok, já posso colocar assim. Então, vou calcular aqui, ó, o f de 5. Vamos calcular o f de 5 aqui. Então, o f de 5 é igual a 70, 5 vezes, menos. Bom, essa multiplicação aqui vai dar mais 60, não é isso? 60 é elevado a menos 0,5 vezes 5. Isso na nossa calculadora vai dar o seguinte valor. Eu vou abrir aqui a calculadora para a gente poder acompanhar, tá? Então, ó. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, como é que a gente faz, né? 70 que multiplica. Eu não preciso botar a multiplicação, é só abrir os parênteses aqui e colocar o valor, tá? Então, ó, 5, né? Mais 60. E aqui vem a grande sacada, ó. E elevado a menos 0,5 vezes 5. A gente primeiro aperta Shift e LN, ó. Veja que ficou um E. Tem muita gente que vem em seguida e aperta esse valor, esse sinal aqui, que é o do expoente. Só que nesse comando não precisa, a gente não precisa ativar esse comando. Por quê? Porque se você olhar aqui o E, ele está elevado a X. Então ele já está esperando que a gente coloque no expoente. Então a gente vai colocar aqui, abre um parêntese, vai colocar menos 0,5, tá bem? Que multiplica o 5. A gente fecha aqui, fecha de novo. Beleza, né? Então tá tudo aí dos conformes igual
o nosso valor aqui está dando 354,93 pela BNT, tá? 93. Claro que isso graus Fahrenheit. Ok. Agora vamos calcular o F de zero, tá? Então o F de zero é igual a 70 vezes 0 mais 60 elevado a menos 0,5 vezes 0, que vai ser igual, bom, isso aqui vai dar 70, né? Então botei um 7, mas é 70. Isso aqui vai zerar, isso daqui vai a 1, isso daqui é 1, né? Qualquer número elevado a 0 dá 1, então só ficou igual a 60, tá certo? Então, nós vamos fazer aqui a nossa temperatura média, que vai ser igual a 354,93 menos 60 dividido por 5. Então vamos lá para a nossa calculadora, né? Então, 354,93 menos 60. Ok, 294,93, isso dividido por 5 vai ser igual a 58,99, usando 2 casas decimais, pela BNT, 99 graus Fahrenheit, tá certo? Então, essa é a temperatura média do refrigerante aí, da questão abordada. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês vejam, assistam o vídeo e a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Um abraço para vocês, até mais.